perguntado para Agostinho de Hipona qual é o melhor método de se medir o tempo. Aí você sabe que o tempo, há muito tempo, tinha os seus mecanismos de medição. Né? Tinha o relógio do sol, tinha o relógio da água, tinha a clepsidra, tinha vários instrumentos de medir o tempo. Mas Agostinho deu uma resposta fantástica. Agostinho, ele respondeu assim, Raul: o tempo é medido pelo Espírito. De que maneira que o tempo é medido pelo Espírito? Depende da sua ansiedade. Do estado de espírito. Exatamente. Por exemplo, no futebol, um time está ganhando para ser campeão. Só que é 10 minutos ainda do primeiro tempo. O tempo, a eternidade. E o torcedor do time que está perdendo? É rápido. O tempo está indo rápido demais. Então Agostinho tinha razão. Por exemplo, o nosso querido pastor Giovanni vai viajar. Ele vai para a Terra Santa. Ele vai participar das cruzadas agora contra os mouros. Newton também, né? Então, Giovanni, você não está... O Edinho e Arroz vão junto. O Edinho Arroz, cadê o Arroz? Eles só foram abastecer. Aí, Giovanni, eu falo para você não está ansioso? O tempo não demorou para chegar? E a gente não tem um ditado assim dizendo... Rapaz, você tem um evento especial para acontecer dia 10. Aí a gente brinca dizendo, chega dia 11, mas não chega dia 10. É o que o Agostinho falou, o tempo é medido. E é verdade. É pura verdade. Então, Jesus está demorando? Depende do nível de espírito que você quer. Né? Então, o livro do Apocalipse é peremptório. É certo que vai acontecer. Você nem duvide de nada. Né? Peremptório. O Apocalipse, escrito por João, apóstolo amado, em aproximadamente 95 a.C., quando estava preso na ilha de Patmos. Apocalipse significa revelação, segunda revelação. Cristo tem os seguintes propósitos. Propósito desse livro: ok, primeiro, alguém lê para nós? Mostrar a autoridade absoluta de Cristo como alfa e ômega de toda a sua existência humana. Continuando. Ensinar lições morais à igreja, corrigindo vários erros e também encorajando as igrejas da Ásia Menor. Continuando. Desvendar os horrendos acontecimentos que terão lugar na terra, onde refletirão os últimos dias. Propósito do livro do Apocalipse é esse aí. Como interpretar o livro de Apocalipse? A interpretação preterista. Tudo que é profetizado no livro do Apocalipse já aconteceu. No passado já não acontece mais. Interpretação futurista. Tudo que é profetizado no livro a partir do capítulo 4 tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história da igreja. E a interpretação histórica? Alguém leia? O livro de Apocalipse é uma profecia de história do reino de Deus desde o primeiro advento até o segundo. O livro é rico em símbolos, imagens e números. Ele está dividido em 7 seções paralelas progressivas: 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Agostinho, os reformadores, as confissões reformadas e a maioria dos grandes teólogos seguiram essa linha. Então, na verdade, todos nós protestantes seguimos a linha interpretação histórica. A interpretação preterista e a futurista foi feita na época da Contra-Reforma. Quem lembra o que foi a Contra-Reforma? Giovanni, o que foi a Contra-Reforma? Lembra? Foi um rompimento, né, dentro do catolicismo que culminou na Reforma Protestante. Então, na Contra-Reforma, que foi um ataque do catolicismo contra o protestante, essa Contra-Reforma durou aí cerca de mais de 10 anos. Nesse período da Contra-Reforma, então, o protestante dizia que o Papa era o anticristo.
Lutero chamava o Papa de anticristo. E os protestantes, como todos, também tinham essa ideia de que o Papa era o anticristo. Então, no período da Contra-Reforma, então surgiu lá um padre jesuíta, um escatologista, que disse assim: não, o Apocalipse já aconteceu. Então, o Papa não é o anticristo, porque já aconteceu. A interpretação futurista, logo depois, foi um outro sacerdote católico e jesuíta que disse: não, o anticristo vai vir no futuro, não é o Papa. Então, eles surgiram para trazer essas duas interpretações para tirar a acusação que os protestantes faziam sobre o Papa, chamando o Papa de anticristo. Então, eles vêm e dizem: não, o anticristo foi no passado. Aí vem o outro e diz: não, o anticristo vai vir ainda no futuro, mas não é o nosso Papa. Então quer dizer que essas interpretações aí são furadas. Mas a que realmente histórica é a que nós acreditamos. Dentro da interpretação histórica, nós vamos encontrar isso aqui, ó: pré-milenismo, pós-milenismo e amilenismo. Ok? Como entender a divisão do livro do Apocalipse? Lê para nós, Calixto. Como entender a divisão do livro do Apocalipse? A corrente pós-milenista crê que o mundo vai ser cristianizado e que teremos um grande e poderoso reavivamento e o crescimento espantoso da igreja ao ponto da terra encher-se do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Ok. A corrente pré-milenista, os pré-milenistas históricos ou moderados distinguem dois amilenistas em poucos aspectos: reino e ressurreição. Outra pessoa lê. A distinção entre Israel, igreja de Israel no tempo e na eternidade, o reino de Deus adiado para o milênio terreno, a crença no arrebatamento secreto, seguido de uma segunda vinda visível, a ideia de que a igreja não passará pela grande tribulação, a igreja será poupada da ira de Deus, mas não da tribulação. A tribulação não é a ira de Deus contra os pecadores, mas sim a ira de Satanás, do anticristo e dos ímpios contra os santos. A ideia de que teremos várias ressurreições e a ideia de que haverá chance de salvação depois da segunda vinda de Cristo. São algumas ideias que estão presentes dentro dessas correntes escatológicas. A corrente amilenista ou espiritual. O livro do Apocalipse não deve ser visto como uma mensagem que registra os fatos em ordem cronológica. Nós temos no livro 7 seções paralelas e progressivas. Cada seção descreve todo o período que compreende da primeira à segunda vinda. Cada seção descreve uma cena do fim. A cena do fim vai ficando cada vez mais clara até chegar ao relato apoteótico da última sessão. Então, na corrente milenista ou espiritual, ele vai dizer que tudo que você vai ver no Apocalipse é uma coisa só que com visões diferentes, com ações diferentes. Você vai ver lá como a história do anticristo, né? Houve dois vultos que é considerado como anticristo: Antíoco Epifanes e o general Tito. Eles são protótipos do anticristo que virá. Então, são três pessoas diferentes na história, mas que falam de um evento só. Então, é assim mais ou menos que o amilenista vai falar. Agora, isso aqui, eu vou apresentar isso aqui para vocês. A linha histórica da humanidade, a escatologia da história, né? O primeiro advento de Cristo, mais ou menos no ano 6 a.C., a ascensão, Atos 1 a 12. A partir da ascensão, isso é importante, viu, meus irmãos? A partir da ascensão, começa o princípio das dores. É a primeira fase que eu chamo de a primeira fase. É o princípio das dores. Então, eu separei a escatologia em 3 fases.
A primeira fase da escatologia, ela começou em Mateus 24, quando Jesus anuncia o princípio das dores. Vamos ler Mateus 24, 1 a 8? Quem gostaria de fazer essa leitura para nós, na Escritura? Quem gostaria de fazer essa leitura para nós? José, leia para nós então Mateus 24, 1 a 8. Pontos o vozeirão aí. Abençoado aqui. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele, os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e tremores em vários lugares, terremotos. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Isso. Então aqui está a primeira fase. Preste atenção na fala do Cristo aqui. É importante a gente ver essa fala de Cristo. Olha lá. Ele diz assim: no Monte das Oliveiras, Jesus fala bem assim. Vocês estão vendo esse templo aqui, na verdade, o templo de Herodes, Giovanni. Você vai lá reconhecer lá o muro, não é? Veja, o templo de Herodes deixou o templo de Salomão comendo poeira. Porque a suntuosidade e o tamanho do templo que Herodes reformou não tem nada a ver com o templo de Salomão. Nada. Nada. Para a gente ter noção, o templo de Salomão cabia dentro do templo de Herodes. Quantos anos que Herodes levou para construir o templo? Mais de 30. Lembra lá? Em João, quando Jesus debate com os sacerdotes, e Jesus fala assim: eu destruo esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Aí eles dizem: como que você vai construir em 3 dias? Herodes levou 46 anos para construir. Então, levou 46 anos para construir o templo. Ele fez um cartão postal magnífico, mas Deus não estava lá. Aí Jesus fala: tá vendo essas construções aqui? Vai acabar tudo. Ficará pedra sobre pedra. Não ficará pedra. Aí os discípulos se despertaram na curiosidade e perguntaram: quando acontecerão essas coisas? Eles fazem 2 perguntas que não têm relação nada uma com a outra. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia com muita atenção. Preste atenção. Olha lá. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas. É uma pergunta. Que coisas? A destruição do templo. Aí eles fazem uma outra pergunta: e qual sinal haverá da tua vinda? Ora, e se eles perguntam qual é o sinal da tua vida e da consumação do século, só temos uma certeza nisso: que em algum momento Jesus falou com eles. Mas Jesus não deu detalhes. Se Jesus tivesse dado detalhes, eles não perguntariam. Então eu imagino, Raul, que Jesus, numa das falas dele, ele está dizendo o seguinte: olha aqui, meus amigos, um dia
essa história vai ter um fim. E eu vou voltar. Bom, eles não perguntaram. Marcos? Desculpa, professor. Eles não perguntaram e Jesus não falou mais nada. Ficou o assunto ali. Nem eles sabiam que Jesus ia voltar. Mas, aproveitando que Jesus falou assim, olha, esse templo vai ser destruído, então eles fazem duas perguntas que não têm relação com uma com a outra. Quando é que vai? Uma foi uma curiosidade do momento. E a outra era uma curiosidade que já fazia algum tempo. Quando é que vai acontecer essas coisas? E quando é que os sinais da sua vinda? Que você não falou. Você só falou que vai voltar. Mas quais são os sinais? Aí Jesus, veja que interessante ali, gente, olha o texto bíblico lá. Jesus não responde de imediato a primeira pergunta. A primeira pergunta, Jesus responde no meio de uma profecia do futuro. Aí ele fala, e ele me respondeu, vede que ninguém vos engane. Aí ele está falando, virão muitos em meu nome, certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Ou seja, eu não posso dizer, e aqui é a fria letra, eu não posso dizer que Jesus pode chegar semana que vem. Eu não posso afirmar que Jesus pode vir amanhã, porque ele mesmo disse que quando estas coisas estiverem acontecendo, não é o fim, eu não cheguei ainda. Ele vai dizer. Porque se levantará o reino, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ô meu povo! Então ele não pode vir amanhã. Ou seja, esta pregação da volta iminente de Jesus não é uma interpretação que encontra respaldo na fala do próprio Cristo. É ele que está dizendo, você não precisa de interpretar. Você só interpreta o que tem algum tipo de dúvida. Quando não tem dúvida, está claro, você não precisa de interpretação. Ele está dizendo, é o princípio das dores. Ora, se é o princípio das dores, o que significa, Giovanni? Tem mais dores. Tem mais dores. Esse está começando. Tem mais dores. É lógico. Ponto. Então, o princípio das dores, que eu chamo de primeira fase, está aí em Mateus 24. De repente, viu, meus irmãos? Se for o caso, no próximo encontro, eu vou fazer uma exposição escatológica desse capítulo aqui, para a gente mapear um pouquinho isso aí, ok? Me cobrem, tá? Ok. Então, é o princípio das dores. A segunda fase, na escatologia, que começou lá no ano 30, vamos dizer assim, é o aparecimento do anticristo e a apostasia. Aí vem a grande tribulação, a marca da besta e as duas testemunhas. Em 2 Tessalonicenses 2:1, vamos ler? Se você quiser me interromper para perguntar ou para contradizer, fica à vontade. 2 Tessalonicenses também é muito... 2:1? Mas deixa eu achar aqui para me seguir. 2:1 a 4. Pode? Pode, Marcos. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Veja bem, é o que o Raul disse na primeira parte. Aqui tem um problema. Qual é o problema com a igreja de Tessalônica? Eu achava que Jesus já estava. Alguém estava dizendo.
E o pior, Giovanni, estava dizendo que Paulo que disse. É isso que ele está dizendo aqui. Talvez até com uma epístola falsa. Exatamente, olha lá, ó, vamos de novo, alguém falsificou Paulo. Vou ler de novo lá, o versículo de número 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito. Que espírito? Espírito de sofrimento. O cara está ansioso, o cara quer acabar com aquilo. Continua. Quer por palavra. Alguém estava ensinando, Jesus está voltando. Quer por epístola ou carta, né? É. Como de nós. Exatamente, ó. Estão dizendo por aí que eu escrevi. Eu não escrevi. Continuando. Como se o dia de Cristo estivesse já perto. Exatamente. Continuando. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Isso. Veja, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque isto o quê? Calixto, isto o quê? A parousia, ou a parousia, né? Parousia significa o quê? Chegada de alguém importante, que no caso é aplicado para a volta de Cristo. A parousia não vai acontecer sem que duas coisas tenham que vir antes. Quais são as duas coisas? Apostasia. A apostasia O surgimento do homem da iniquidade. e o anticristo. Exatamente. Agora veja. Isso aqui, esse 2 Tessalonicenses, com todo respeito, é uma bomba atômica em que emprega a volta iminente de Cristo. É uma bomba atômica. Porque ele está dizendo que a volta de Cristo não acontecerá sem que duas coisas na história aconteçam. A apostasia. Ela precede a vinda do anticristo. Por quê? A apostasia, o que significa apostasia? Afastamento. É um afastamento, mas de que maneira? Abandono da fé. Mas de que maneira? Essa é a questão. Através de engano, mentira, A apostasia heresia. significa um abandono da fé de maneira lúcida. Existe diferença entre o apóstata e o desviado. Qual é a diferença? O desviado é um sem vergonha. Ele tem medo de dar. Desanimou. Ele tem medo, ele teme. E se o cara tocava no louvor, ele chora. Eu tenho saudade da época que eu era ministro de louvor. Me dá mais uma cerveja aí. Alguma coisa fez ele esfriar na fé, mundanismo, carnalidade. Falta de busca, né? Né, sei lá, qualquer outra coisa. Mas o coração dele queima. O cara sente saudade de Deus. Aconteceu comigo, pastor. Olha aí, ó, tá vendo? Um ex-desviado aí. Ela testemunho em carne. Mas o apóstata, não, Raul. O apóstata, qual é a posição do apóstata, Edinho? O apóstata diz assim: eu creio em Deus, Eu não estou desviado. eu não estou desviado, mas eu não quero nada com ele. Eu não quero andar no caminho dele. Eu não quero adorar ele. Eu não quero ter nenhuma relação com ele. É ele lá e eu aqui. Isso é o apóstolo. Isso é pior que desviado. É pior, aí o Hebreus vai dizer que aquele que apostata da fé, é muito difícil que ele volte. Por quê? Porque ele cimenta essa decisão em cima de bases racionais. Então não é uma decisão emocional. Não é que ele ficou assim decepcionado com Deus e eu não quero mais ir para a igreja. Não é isso. O apóstata, ele quebra relações com Deus de maneira lúcida. Não quero mais. Desviado consciente.
Então, como que vai surgir essa apostasia? Porque lá no futuro, no império do anticristo, isso está registrado em Apocalipse capítulo 13, verso 4, que toda a terra se maravilhou adorando o dragão. Ou seja, a adoração à besta e a adoração a Satanás será uma adoração lúcida. Então quer dizer, os caras, a humanidade vai trocar a adoração de maneira lúcida. Eu não quero nada mais com Deus, eu quero é com Lúcifer. É o que diz Apocalipse capítulo 13, versículo 4. Então isso dá uma margem para a perda da salvação? Dá. Você sabe por que vai dar? Porque a gente vai ver isso em Apocalipse capítulo 13, que quando o anticristo lançar a sua marca, e eu acredito, e eu estudei muito sobre isso, não posso bater o martelo, mas eu acredito que a marca da besta, que será um sinal, vai ser uma aliança espiritual. Sim. De tal maneira que quem aceita a marca do anticristo, ele não vai ter nenhuma chance mais de conversão. Eu também acredito. Então, a apostasia é uma decisão racional. Eu vou trocar de adoração. E quando a gente chegar em Apocalipse capítulo 13, eu vou explicar com mais profundidade isso aí. Mas eu só estou explicando rapidamente o Tessalonicenses. Agora, olha só ali o verso 4 de 2 Tessalonicenses. Termina lá, Marcos, por favor. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Veja, esse verso 4, Giovanni, para mim ele é esclarecedor. E ele tem uma relação com Apocalipse 13, 4 de uma perfeição de encaixe. Porque de acordo com a própria Escritura e de acordo com a teologia paulina, qual é o santuário de Deus? O que diz 1 Coríntios 6, 19? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo que habita em vós? Lá em Romanos 12, na mesma teologia paulina, ele vai dizer que o culto agora é diferente. Culto racional. O culto racional acontece aonde? Apresentando os nossos corpos. Exatamente. Então, na teologia paulina, o que é o templo? É onde Deus vai ser adorado. Onde que Deus vai ser adorado? No corpo humano, na mente, no coração, na alma, na vida. Então, o anticristo vai tirar Deus do coração dos homens Uma marca no corpo. e vai colocar no corpo do ser humano outra adoração. Quem? Lúcifer. É isso que diz Apocalipse capítulo 13. Porque rapidamente a gente fala disso mais profundamente quando chegar no 13. A gente vai, daqui a um mês mais ou menos, de 13 meses chegar lá. Então esta é a segunda fase da escatologia, que é o anticristo e a apostasia. Eu até coloquei errado, é a apostasia e o anticristo. Então veja, Paulo, na colocação de ordem, primeiro vai a apostasia, depois vai o aparecimento do anticristo. Sim. Bom, a Turquia foi o berço do cristianismo, vamos supor. Hoje é 100% islâmico. Sim. Mais ou menos essa Sim. conotação. É trocado de adoração. E Exatamente. assim está sendo a Europa, Sim. norte da África, e o Brasil é o segundo maior país da América do Islã, sendo a concentração Foz do aqui Iguaçu. no Paraná, Foz do Iguaçu. 30 mil. Então, Segundo maior da América? o primeiro é Estados Unidos. Então tudo isso aí Só tá Foz levando. tem 30 mil. Oi? Só Foz tem 30 mil muçulmanos. Já que você está Até falando os isso, judeus deixa eu dar uma estão deixa lá. aqui. Deixa eu dar uma deixa aqui. Eu não posso afirmar, eu só posso falar com especulação. Mas a besta que se levanta da terra vai ser minha especulação, o Islã. O pessoal fala, o Papa, não, Papa coisa nenhuma. Eu também. Está em
queda, né? Há uma estatística que em 2050 o número de Islã vai empatar com o número de cristãos. Em 2070 o islamismo vai passar o cristianismo. Eu vi uma estimativa, Irã, de um missionário inglês, que os islâmicos já são a maioria do mundo, são cerca de 2 bilhões de pessoas já. E cristãos, 1 bilhão e 200 mil, aproximadamente. E o restante são outras religiões. Sim. Então, mas é só para a gente pensar. Já são mais do que nós. Então, preste atenção, meus irmãos. Adoração, coração. A gente vai continuar assim. E a terceira e última fase é o segundo advento de Cristo. A ressurreição, o arrebatamento, o grande julgamento, novo céu e nova terra. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Eu subdividi a escatologia nessas 3 fases da história, que começou lá com Cristo e vem através da história. Eu acredito que nós estamos aqui. Eu acredito que estamos aqui. Aqui está Covid, aqui está um monte de coisa. Aqui. Terremoto, tsunami, guerra, Ucrânia, está aqui, ó. Está tudo aqui. Pastor, podia explicar um pouquinho mais das 2 testemunhas? Como seria isso? Vamos chegar lá no capítulo 11. Lá Lá no setembro, vou chegar lá. Não falte. Setembro do ano que vem. Mas sabe, você falou aqui, mas eu acho que o segundo bloco, ele vai ser, imagino, né? Rápido. Não vai ser assim. Sim, já exatamente. Foi bom você falar. Cronologicamente, esse bloco é maior. Cronologicamente. Esse segundo bloco será menor. Eu tenho quase certeza que esse segundo bloco será menor. Ok? Agora, a grande questão é, esse primeiro bloco termina quando? Essa que é a questão. Que os discípulos perguntaram e Jesus nem respondeu. Não, exatamente. Mas a gente vai estudar isso um pouquinho. Continuando. Desde o momento em que Jesus parte para o céu e até que ele retorne, tudo que acontece na história é o Apocalipse. Ou seja, nós não vamos viver o Apocalipse, nós já estamos vivendo o Apocalipse. Estou parecendo um SBT, o Chaves lá, no próximo programa. Tudo que acontece na história é o Apocalipse. Engraçado. Já tinha uma vez, gente, olha, nós vamos assistir um filme inédito. Denis o Pimentinho. Já passou 30 anos. 30 anos! Mas, Irã, só... Voltar aqui. Tá dentro do contexto. Essa coisa do islamismo, né? A proposta islã, claro, é montante, mas rasa. Os filhos respeitam os pais, a esposa é submissa ao marido, e o marido e família são submissos a Deus. Sim. Longe do algo, honestidade, pá. Certo. Pegar. Os evangélicos, filho não respeita pai, a esposa não é submissa ao marido, e o marido não é submisso a Deus, é uma confusão desgraçada. A sociedade aqui vai querer um modelo. E o modelo do Islã está mais concreto do que a família evangélica. Então o crescimento do valores islamismo, conservadores, sim. você entendeu? Sim. Está na cara. Os caras têm 6 a 7 filhos e o cristão, Por isso que eles não crescem. O cristão tem um filho, olha lá que agora não quer ter nenhum. E o Islã evangeliza da seguinte maneira: ou você se torna Islã ou você morre. A evangelização é assim. E a evangelização deles é baseada na multiplicação de filhos. Exatamente. Até que, por exemplo, a Arábia Saudita, né, os Emirados Árabes, Kuwait, todos esses países, eles patrocinam que islâmicos saiam do seu país, venham, como por exemplo Brasil, né, América Latina, para que se casem com brasileiras, né, estabeleçam o islamismo ali e multipliquem o islamismo através da procriação. E a proposta do Islã é tão interessante que ao cristão que se converte ao Islã,
para demover qualquer traço de antiga vida, o cara muda até o nome. Sim. Lembra do Cassius Clay? Sim. Converteu ao islamismo, No Vale da Lei. se chamou Muhammad Ali, todos eles mudam de nome. É como se estivesse mudando de identidade. Sim. Você não tem mais aquela adoração. A informação que o ataque agora será no sul, na África do Sul, diz que a cada 5 quilômetros, a informação que tem de lá de missionários, a cada 5 quilômetros tem uma mesquita e uma grande empresa. Como lá é fome e desgraça, então você vai ter emprego se você frequentar o seminário islâmico e se tornar islâmico. Então os caras têm poder que vai matar a fome e que vai ser próspero. Exato. Com bom, Então, tudo isso são sinais, né? Mas é isso aí, Raul. Obrigado. Ali sobre sobre a linha histórica da humanidade, né? Que vai naquela questão que eu abordei sobre Cristo. Né? Então, o homem cria uma história paralela à que Deus havia aqui, não é? Deus havia criado essa linha para nós, que eu chamo de linha da história da humanidade original, perfeição. Então Deus, quando criou nós, os nossos pais, criou-os aqui para viverem aqui, na linha verde. Mas quando o homem caiu, ele criou obrigatoriamente uma outra linha paralela à linha que Deus havia criado. E essa linha agora, ela tem o Cronos, e ela é marcada por desgraça, doença, dor, peste, guerra, corrupção, maldade, malignidade, completamente. Por isso que Jesus, quando vem nessa linha aqui, o que ele fala? Eu não sou desse espectro aqui. Eu não sou desse espectro aqui. Isso aqui não estava projetado. Nós não projetamos isso aqui. Mas ele invade essa história caída. O que é o nascimento de Cristo, gente? É uma invasão de Deus na história. Sim. Quem é o príncipe deste mundo? Jesus mesmo fala isso. É o diabo. Deus invadiu um território ocupado de forma ilegal, ilegítima, imoral. Invadiu aqui e disse, chega. E aí ele invade essa história nossa caída, vamos aqui, e quando ele, aqui começa o princípio das dores, sinais da sua vida, quando ele voltar aquele belo dia, ele vai restaurar a linha que foi perdida. Entendeu? Amém. Então o que é a volta de Cristo? É o fim da história? Não. Essa linha vai ser apagada, Ed. Essa linha não vai existir mais. Isso aqui não vai existir mais. Quem é que está aqui? Desgraça, miséria, diabo, pecado, desobediência, morte, dor, infelicidade. Essa linha vai acabar. Então, quando Cristo voltar, ele vai restaurar a humanidade outra vez. E aí depois começa o novo céu e nova terra. Então, a escatologia é muito interessante por causa disso. Nós estamos falando de história. Não é nada de outro mundo, né? No Apocalipse capítulo 1, a visão do Cristo glorificado, nós já lemos. Alguém lê esse slide, por favor? Esta é a definição do livro: revelar, explicar, fazer conhecida as coisas que hão de acontecer sobre Jesus Cristo, a igreja no futuro, o fim do mundo, o grande julgamento e os sinais que acontecerão antes da parousia. A visão que João tem de Cristo. Alguém vai ler para nós essa interpretação? Cristo, deixa eu ler para não dormir. Vai, lê. Cristo no meio dos candeeiros, ou seja, no meio das igrejas. Suas vestes eram longas e flutuantes, eram vestes reais. Cristo é Senhor de toda a terra. Seu cabelo e barba, barba não. Sinal de autoridade e eternidade. Olhos de fogo penetrante, pés
como bronze, ou seja, sinal de juízo, prestes a sobrevir. A voz como de muitas águas, ou seja, de muitas pessoas. Na mão direita, as igrejas, ou seja, a proteção que ele dá. A espada que sair da sua boca, juízo contra as coisas erradas. Veja bem, você imagina um velhinho ver aquele fantasma, Desmaia. da boca dele vê uma espada saindo. Qualquer um aqui desmaiaria. Lembro de Daniel, né? Quando Daniel. Qual o significado da mão direita, 7 estrelas? A mão direita é a mão forte. E o número 7? 7 eram as 7 igrejas. 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E os 7 anjos, os 7 E os 7 anjos, os 7 pastores das igrejas. das igrejas. Pode ver que não tinha apóstolo, né? Ainda bem. Capítulo 4, vamos ali para terminar. Nosso tempo já está quase no fim. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, gente. O trono de Deus. Olha, eu não vou ler com vocês Apocalipse 2 e 3. Por quê? Porque Apocalipse 2 e 3 é uma carta às igrejas da Ásia Menor. Então é uma coisa mais. Estudo separado. Assim. Na apostila, eu fiz a apostila para vocês, tá bom? Na apostila tem os estudos lá das igrejas, tudo certinho. Tá? Legal. Vai mandar no grupo? Vou mandar. Falei em grupo, vamos tirar uns que estão lá só de saco lá no grupo. Oi, põe eu. Pode você. Porque tem um sapaiado lá que nunca veio. E põe, faz um Ficar vídeo. só usufruindo dos slides. Verdade. Ou faz um novo grupo e deixa aquele quieto. Não. Para não ficar tirando. Eu gostoso é tirar, eu gosto. Põe eu. Você não tá aí, você não tá aí. Vamos botar você agora. Tem que colocar o Raulzão lá, velho. É igual o João, mas tira uma. Agora tá crente. Agora, vamos lá. Pode sim, Nilton. Ô, Nilton, fica à vontade. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 a 3. Ok? Suzy, lembra nós, querido? Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sórdano, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ok. O João tem agora, ele está sendo arrebatado em espírito até o céu. A primeira coisa que ele enxerga no céu, o que é? Ruas de ouro? Não. Qual é a primeira coisa que ele contempla no céu? O pessoal vinha sentado sobre o trono. Ele vê um trono. Que trono é esse? Trono do universo. E esse trono está ocupado. Ou seja, o universo não está sem governo. Tem um rei. Alguém governa. E esse que se assenta sentado, aí eu falo de aspecto, a pedras. E ao redor do trono há um arco-íris. Arco-íris, lembra o quê? Lá na Bíblia, no Antigo Testamento. O barco de Noé. Exatamente. Ou seja, o arco-íris, ele tem um simbolismo de misericórdia e graça. Uma aliança de misericórdia e graça. Que o mundo Engraçado, né? Transformou como sexualismo. Exatamente. Você viu que desgraça? Se você colocar lá um arco-íris lá no seu... Ninguém vai saber. Você não vai... Não, gente, isso é o que está no trono de Deus. Imagina. O movimento pegou, roubou isso da gente. Arco-íris ou arco da aliança?
Não, arco-íris, o texto fala arco-íris. Ah, não, o meu está falando não. A sua Bíblia já está indo contra o movimento gay. É uma ave celeste. Já é uma, Ela já está indo contra o é uma movimento. Bíblia texana já. Essa foi boa. Essa sua Bíblia é texana, rapaz. Bíblia PHD, né? Continuando, versículo 4 e 5, Rose. Ou russo. Na Bíblia. Hã? Ela está meio. Eu tenho troco. Ok, vai lá, Redir, por gentileza. Ao redor do trono havia também 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciões, vestidos de branco, e tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ok. Alguém lê esse slide, por favor? No livro do Apocalipse, 3 portas foram abertas. A porta do Evangelho, 3:8, a porta do coração, 3:20 e a porta da revelação, 4:1. João, ao chegar no céu, vê um trono e alguém sentado nele. Eis o simbolismo do trono. O trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. Exatamente. Deixa lá as referências só para a gente botar. 3:8, 3:20, 4:1. Isso é importante. 4:1. Pastor, Oi, aqui no 4, essa correlação de numeração, 24. vou falar, vou chegar lá. Peraí, pastor, isso é importante para a pregação das portas abertas. É verdade. Se você for ver em Atos, Paulo diz que Deus nos abriu uma porta para pregar o Evangelho. Então, porta aberta na Bíblia, ou na profecia, ou nas epístolas, ela tem sempre uma ideia. Uma oportunidade. Uma oportunidade que Deus está dando. E é Deus que abre. Não é o homem que abre. Deus abre para o homem entrar. Tá? Você fala de porta de emprego. Pode ser, né? Ok, vai lá. São 24 anciãos. 12 mais 12. 24. Aí você vai ver que o 12 é um número bem simbólico. Ele é o resultado de 4 vezes 3. 4 é o número da natureza ou da criação. 3 é o número da Trindade ou do Criador. 4 vezes 3, 12. 4, o número da criação. 4 cantos da terra, né? 4 Espíritos. 4 sentidos na rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. 4 estações do ano. Então, 4 vezes 3, 3, número da Trindade. 4 vezes 3, 12. Criação e criatura com harmonia perfeita, 12. Aí você tem 12 do Antigo Testamento, que são os patriarcas, 12 do Novo Testamento, que são os apóstolos. Patriarcas, apóstolos. Olha lá, Nilton. Eles quem são? Representam os salvos da história. Quem são esses 24 anciãos que estão no céu? São os representantes de todos os salvos da história. Os patriarcas seriam as 12 tribos? Sim, os 12 tribos de Israel, que era o povo de Deus do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos representando todos os salvos do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento, o povo de Deus do Novo Testamento. Então, povo de Deus do Antigo Testamento, salvo por Cristo. Povo de Deus do Novo Testamento, salvo por Cristo. Então, são salvos de todo o tempo da história. Antigo e Novo. Preste atenção, qual é a Lei e outra... a graça, né? qual é a diferença entre os dois? Vamos lá.
Olha como é que as coisas da Bíblia é interessante, né? O povo do Antigo Testamento viviam à sombra da cruz. O povo do Novo Testamento viviam à luz da ressurreição. Amém? Então quer dizer, o povo do Antigo Testamento eram salvos pela sombra da cruz. O povo do Novo Testamento foram salvos pela cruz, só que eles experimentaram a ressurreição, que o pessoal do Antigo Testamento ainda não. Porque o Cristo ainda não tinha vindo. Hã? Tremendo. Isso é fantástico. Tá louco. Então, quando a gente olha assim o mapa da soteriologia, você observa que os 24 anciãos que estão no céu são essa representatividade dos salvos da terra. De todas as eras, de todos os De tempos. todas as eras, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os lugares. O que está escrito no primeiro lá? 12 Antigo Testamento? Patriarcas. Os 12 tribos, alguma coisa nesse sentido, que é o mesmo sentido. Não é interessante, cara? Quando você estuda assim. E é o que eu creio também. Aí você vai vendo que as coisas batem nas escrituras. Eu tenho um videozinho sobre esse assunto. É, né? 24 anciões. Põe no grupo. Põe no grupo. Continuando ali, alguém lê para nós? Quem não leu nada? Delma, você não leu nada, né? Lê, Delma. Bem alto, tá, gente? Para gravar aqui. O livro de Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória de Deus, aquele que criou todas as coisas, está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele sairá vitorioso. A essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está assentado no trono. Exaltação e majestade, poder sobre todo o universo, intervenção na história. Deus entronizado é a fonte do bem-estar do homem e poder da presença de Deus em mim. Ok, então o livro fala da majestade de Deus. Nós estamos terminando, né? Isso aí. A pessoa que João viu sentada no trono era indescritível. Deixa eu ver aqui uma coisa pequenininha aqui de texto. A do trono saíam vozes, relâmpagos e tal, né? Vamos ler dos versos 6 em diante, por favor. Cada um lê um versículo. José, pode começar, por favor. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser, o rosto como de homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes deram glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão a sua coroa diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, e receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, preste atenção, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eita Deus. Aleluia. Veja, o ato da criação é um ato da vontade de Deus. Sim. Então, Deus não criou todas as coisas porque Deus se sentia sozinho. A gente estudou isso em Trindade. Deus não precisava de criar nada porque a Trindade se bastava. Mas por sua vontade,
a Trindade quis criar e criou. E ali, essas figuras estranhas, não é? Representa toda a criação de Deus. Você vai ver ali o homem, coroa da criação, o boi numa representação de todo animal doméstico, a águia, a rainha das aves, e quem é o outro? O homem, né? O leão, perdão, o leão, o representante de todos os felinos e todos os animais ferozes, o boi representando os animais domésticos, os animais mais passivos, o homem, coroa da criação, e o quarto, uma águia, rainha das aves. Então, percebe que é como se fosse toda a criação adora quem o criou. E quem o criou estava ali, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. E por que ele estava adorando a Deus? Porque Deus criou. Ponto final. Esse é o objetivo final da criação. Amém, meus queridos? Valeu. Amém. Aí o próximo é esse aqui, né? Os 7 selos. Legal. Beleza? Uma pitadinha aí para a gente pensar assim. Em Gênesis capítulo 3, diz assim que o homem e a mulher andavam nus, e a partir do momento que pecaram, viram que estavam nus, e providenciou vestimenta para cobrir a sua vergonha. Por que então que no Apocalipse existe vestes? Entendeu? Roupa. Sendo que o que dá a entender a roupa é para vestir a nudez, a vergonha. Não teria que estar todo mundo pelado. Só que é o seguinte, Raul, não, a sua pergunta faz sentido. Mas você tem que ver quem é que está no céu. Quem é o visitante? Quem é o visitante? É um cara que ainda está preso na terra. É a visão humana. Porque sentado no trono, Deus não tem forma para estar sentado em trono. E o trono sentado significa alguém que está cansado. É filosofia, né? Não nesse sentido que alguém está cansado, mas o trono, na verdade, é aquela ideia. O João, ele não está morto. O João ainda está. Ele está preso a esse mundo terreno, ele só está tendo uma experiência mística. Então os céus se apresentam de uma maneira que ele vai compreender. Ele vê lá figuras de vestes, ele vê lá pedras preciosas, ele vê ruas de ouro, mas nada disso é real. É apenas uma visão de um sujeito que ainda está na terra e que precisa comunicar visões celestiais para os habitantes da terra. Porque ele, na verdade, se Deus mostrar para ele o que ele viu, ele não entender bolhufas. Não foi isso que Paulo disse? Que ele ouviu e viu coisas que... Inefável, não tem como descrever na terra. Então Deus botou todo mundo vestidinho. Todo mundo bonitinho. Cabelo longo. Alguém tem um pedido de oração para a gente encerrar?